Olá, se esse vídeo chegou até você, é porque o YouTube provavelmente recomendou e porque talvez Deus tenha algum propósito em fazê-lo chegar até você. Eu tô fazendo essa série com o objetivo de passar um tempo e refletir um pouquinho a respeito da palavra de Deus e até de outras coisas. É, é meio sem compromisso, é meio em um ritmo calmo e tranquilo, então não vai ter corte, não vai ter edição, é só eu falando e conjecturando, pensando, refletindo um pouco a respeito de alguma coisa. E você aí participando, ouvindo, como se estivesse do meu lado. Então, seja bem-vindo, se, se, se ajeite aí, né? E vamos lá, a ideia é ser algo reconfortante, talvez, para eu e para você. Eu tava lendo aqui em 1 Samuel, no capítulo 13, eu acho, deixa eu conferir aqui, no capítulo 14, que tá contando a história de Jonatas e seu escudeiro, enquanto Saul, que era rei em Israel, estava acampado em um lado, um pouco temeroso, quanto as batalhas que iriam acontecer contra os filisteus. E eu entendi que Jonatas e o seu escudeiro, eles foram para cima. Eles resolveram que Deus não precisaria de um exército grande para vencer a guerra. Ele precisava de talvez pessoas que estivessem dispostas a se colocar à frente, né, tomar uma decisão, tomar uma atitude. E foi isso que eles fizeram. Eles foram até esse acampamento dos filisteus e começaram ali um massacre, né. 2 pessoas, começaram a vencer sozinhos. Eles mataram sozinhos alguns quantos filisteus. Não vou falar o nome aqui porque eu vou ter que caçar aqui na Bíblia certinho, mas eles mataram os filisteus. E aí, enquanto isso, Saul estava lá no acampamento com o restante dos soldados, meio perdido, parece. Saul já estava numa decadência nessa época e ele estava um pouco perdido. Aí ele ia fazer uma consulta a Deus através de um sacerdote e de repente eles perceberam esse barulho, esse tumulto vindo do outro acampamento, né, que era o que estava acontecendo ali com Jonatas e seu escudeiro. Eles foram até lá e terminaram de matar, né, o pessoal que estava lá, já meio moribundo. Acabaram indo direto à batalha. Depois aconteceu um incidente, interessante, porque havia mel em toda parte. A Bíblia diz ali depois dessa batalha, né, havia mel, havia comida, havia espólios, né, da guerra. E de repente Saul doidão resolve fazer um voto, um juramento, e ele falou que maldito seria o homem que comesse alguma coisa até que ele vencesse seus inimigos. Ele sendo rei, né, as pessoas, aceitaram esse juramento e não comeram nada, e acabou que ficaram fracos, né, ficaram cansados. Jonatas comeu, Jonatas comeu mel, mas ele não sabia do voto do pai, e acabou que o povo meio que percebeu que o homem estava doido, né, Saul estava fora da direção de Deus e estava tomando decisões, assim, que a princípio até pareciam espirituais, assim. Ele ia consultar Deus uma hora, mas aí Deus já estava usando outras pessoas, né, e aí ele na verdade ele estava bem perdido. Ele estava bem perdido e talvez isso fale um pouco comigo e com você, né, nesse momento, e nos faça refletir. Será que a gente tá igual Saul, meio perdido, tentando fazer uma coisa ou outra, meio sem saber, meio querendo agradar a Deus, mas não sabendo como, sabe? Pode ser. Será que esse programa aqui é uma tentativa maluca de tentar agradar a Deus de alguma forma, mas não sabendo como, não sabendo a estratégia? Não sei.
será? É bom a gente refletir, é interessante a gente refletir. Será que a gente tá fazendo um voto de tolo? Será que a gente tá colocando metas para nós mesmos na nossa, sei lá, na nossa vida espiritual? Coisas que Deus nunca pediu de nós, né. Deus, ele se agrada mais, né, da obediência do que do sacrifício. Por que a gente tem impostos, imposto, né, impostos não, impostos é ruim, mas a gente, será que a gente tem imposto sacrifícios para tentar compensar a nossa desobediência e no fim, isso tá só nos deixando mais fracos, né, como Saul fez essa promessa aí para o próprio povo, né, não, de não comer nada, não comer mel, eles tinham tudo para comer, eles não comeram. No fim ficaram fracos, eles até venceram a batalha, mas eles ficaram fracos, né, não aguentaram muito, acabou o gás rapidamente. Então, é interessante a gente refletir e pensar aqui, às vezes a gente está tentando, compensar uma coisa com outra, né, pra tentar, sei lá, agradar a Deus de alguma forma, porque a gente, no fim, a gente quer agradar a Deus, mas a gente não tá nem agradando a Deus e nem, conseguindo compensar nada. Né, seria mais interessante talvez para Saul reconhecer que ele estava doidão, que ele estava meio perdido, eh, se arrependido, voltado atrás e tentado recomeçar, né, tentado continuar de onde ele parou, mas ele decidiu, sei lá, fazer as coisas do jeito dele, né, e eu vou fazer desse jeito e pronto, e eu que sei e quem tá comigo vai junto, né, e aí ele estava meio que afundando as pessoas junto. Mas Jonatas não, né, Jonatas ali ele reconheceu, ele viu que o povo estava, né, que os soldados e que Saul estavam meio hesitantes em ir para a batalha e ele disse: "Ah, quer saber, ó, vamos eu e tu", né, pegou um amigo, um escudeiro dele e disse: "Vamos eu e você e vamos quebrar tudo lá. Se Deus está com nós, a gente vai conseguir, se Deus não tiver no negócio, a gente morre", né. Ele arriscou, ele deu uma arriscada com a fé que ele tinha ali e deu certo, né. Então, por mais que pareça uma coisa meio desmedida, mas existia uma estratégia por trás e a estratégia era simplesmente confiar em Deus e ter um pouquinho de atitude, porque ele sabia das promessas que Deus tinha para o povo e teve uma atitude, uma decisão em cima disso. Então não adianta a gente também ficar só planejando as coisas e, e olhando de um lado e de outro, se a gente não ter certeza do que a gente vai fazer, confiança se Deus está no negócio ou não. E se a gente tiver essa confiança, né, às vezes basta a gente tomar realmente uma atitude, né, não precisa pra, sei lá, pra gente sair fazendo tudo de qualquer jeito, né. Não, mas eu acho que a questão é botar o plano em ação, né. Quem sabe botar o plano em ação e fazer dar certo, que Deus está conosco. Bem, esse foi, o programa de hoje. Eu não tenho nome ainda para os programas, é só eu vou gravar, assim, sempre que eu puder. E, cara, eu não quero viralizar com isso nada, acho que nem tem esse potencial, a ideia mesmo é só que ele chegue em algumas pessoas, na hora certa, no momento certo, é deixar isso no YouTube, na internet e uma hora talvez alcance alguém que precisa ouvir essa reflexão livre que a gente fez, sem roteiro, sem muito planejamento, só uma reflexão mesmo até. Se você lê bastante a Bíblia, eu recomendo que leia, procure bastante entender o que você lê. Eu tô fazendo um exercício aqui, né, então eu posso errar, eu posso acabar confundindo uma coisa ou outra, né, mas, como eu disse, a ideia não é ser um estudo bíblico, denso, e também não é ser um devocional emocionante, mas é uma reflexão curta em cima do que eu vou pensando e eu vou falando e a gente vai pensando junto, beleza? Como se fosse uma conversa entre amigos, onde infelizmente só eu falo. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana, não sei, e que Deus abençoe a sua vida.